Bom dia, meu nome é Aline Aiesh Monteiro, eu sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas. Eu ingressei em março de 2020 e esta é a minha primeira semana de acompanhamento do doutorando. Eu estou sob orientação do professor Dr. José Monserrat e hoje eu vou apresentar o andamento da minha tese intitulada Nanopartículas de prata suportadas em carvão natural para o controle de contaminação pela bactéria Mycobacterium marinum, no camarão Litopinaeus vannamei. Inicialmente, eu vou começar com um resumo do meu trabalho, para que vocês possam compreender melhor. O camarão do Pacífico, Litopinaeus vannamei, ele é produzido em grande demanda. Então, normalmente ele é pescado ou criado visando fins comerciais. Então, ele apresenta uma elevada taxa de crescimento e sobrevivência, além de tolerar amplas faixas de salinidade. Em contrapartida, a alta produção aumenta as chances do camarão ser acometido por doenças bacterianas. E dentre essas bactérias, tem a bactéria oportunista Mycobacterium marinum, que apesar de ser de crescimento lento, é altamente letal e contagiosa. É gram-negativa e apresenta grande resistência a tratamentos, o que torna uma candidata a agentes antimicrobianos como as nanopartículas de prata. Mas essas mesmas nanopartículas que apresentam esta capacidade antimicrobiana não irão apresentar toxicidade apenas para as bactérias, mas também poderá apresentar ao organismo não alvo. Dentre os efeitos tóxicos causados pelas nanopartículas de prata, o mais esperado é a maior geração de espécies reativas de oxigênio. Como estratégia para promover a reversão de possíveis danos, o fruto açaí, que possui alto poder antioxidante, seria implementado a fim de reverter possíveis danos causados pelo tratamento com as nanopartículas de prata. As nanopartículas de prata serão produzidas pelo método químico e adicionadas ao carvão natural ativado, que além de reduzir a tendência de aglomeração das nanopartículas, devido à sua elevada área superficial, também vai ser um excelente suporte para as nanopartículas, também servirá como um captador de íons de prata que podem ser liberados neste meio líquido. Esses filtros vão receber a nanoprata e o carvão natural ativado serão avaliados em 3 salinidades diferentes, 8, 21 e 32, expondo a essas condições tanto a bactéria quanto o camarão. Então, a fim de encontrar uma concentração antimicrobiana e avaliar, uma possível toxicidade no camarão e nessas diferentes salinidades. Lembrando, que quanto maior a salinidade, maior vai ser a aglomeração da nanoprata, o que pode levar a uma menor toxicidade. Então, após essa exposição à nanoprata, um grupo de camarões receberá a ração suplementada com o açaí, para então poder avaliar, os efeitos nesta fase de recuperação. Este camarão, devido à sua utilização no consumo humano, ele pode ser uma fonte de contaminação para os consumidores e também contribuir para um problema de saúde pública, além também de ser uma espécie crescentemente utilizada em estudos toxicológicos. A fase de desenvolvimento escolhida para a exposição é o pós-larva, que é quando as brânquias já vão estar ramificadas. Lá a partir do pós-larva 6, PL6, em torno de 6 semanas, os animais então já vão apresentar uma maior capacidade osmorregulatória. Já a Mycobacterium marinum ela é responsável por infecções em vários organismos, incluindo o humano. Como já falado antes, ela é gram-negativa, ela também apresenta uma alta resistência a antibióticos, tem um crescimento lento e é comumente conhecida como granuloma do aquário. As nanopartículas de prata, elas já são conhecidas pela capacidade antimicrobiana, a baixa probabilidade do surgimento de resistências microbiana, já que, quando internalizada nas células, elas irão interagir com várias organelas, diferentemente dos antibióticos que são específicos. A fim de sustentar essas nanopartículas, o carvão natural ativado, que além de grande superfície e porosidade, também tem essa capacidade de capturar os íons de prata e também capacidade de absorver algumas bactérias, colaborando então com a redução de bactérias livres na água. Um filtro utilizado em aquários, já com finalidade de dar suporte ao carvão, receberá as nanopartículas juntamente com o carvão.
Mas todas essas vantagens, né, que vão ser extraídas da nanoprata, elas podem ter consequências, né? Como citado antes, a esses organismos não-alvo. O mais esperado e também mais relatado é que, quando internalizadas, essas nanopartículas interagem no interior da mitocôndria, levando ao aumento da produção de espécies reativas de oxigênio, além de outras interações com outras organelas, que vão gerar diferentes efeitos deletérios, que pode incluir danos oxidativos de proteínas, lipídios, de membrana, DNA, podendo culminar, né, na inibição da proliferação celular. Com a proposta de reverter esses possíveis danos, uma ração suplementada com açaí foi a saída eleita, né, que vai apresentar, né, em sua composição compostos bioativos como os flavonoides. Esses apresentam então um potencial antioxidante, atuando diretamente na eliminação dos radicais livres. Ele também tem a capacidade de interagir com metais de transição, ocasionando quelação. Aqui eu trago meu desenho experimental dos ensaios que vão ser realizados com a Mycobacterium marinum. O experimento 1 vai ser para avaliar como a bactéria vai reagir frente a salinidades diferentes. A atividade antimicrobiana vai ser baseada então no protocolo M24A2, com algumas modificações. Teremos o cuidado, né, do meio de cultivo ter a mesma osmolaridade equivalente a essas salinidades que serão testadas, né, 8, 21 e 32. Cada poça vai receber aproximadamente 1 × 10⁴ de unidades formadoras de colônia por poço. O experimento 2 segue a mesma base do experimento 1. A diferença é que o meio onde as bactérias vão estar vai receber uma concentração de nanopartículas de prata que já vão estar suportadas no carvão natural. E o objetivo vai ser encontrar duas concentrações. Uma concentração que vai inibir o crescimento bacteriano e uma concentração bacteriostática e uma concentração que vai eliminar todas as bactérias. No caso, uma concentração bactericida. E tudo isso aliado às diferentes salinidades. Já com o camarão, pós-larvas vão ser aclimatadas em tanques contendo água do mar, 2 semanas antes do início do experimento, sendo alimentado 2 vezes ao dia com ração comercial e mantidos em uma temperatura entre 26 e 28 graus e com fotoperíodo 12 claro e 12 escuro, sendo que variáveis como pH e concentração de oxigênio dissolvido na água serão controlados diariamente, e outras como alcalinidade, compostos nitrogenados e dureza da água semanalmente. Então, após o período de aclimatação, os pós-larvas serão divididos em 3 tratamentos, em becquerels de 1 litro com um N igual a 20, sendo expostos a 3 diferentes salinidades durante 3 horas, como proposto por Chalan. Já o segundo experimento também vai contar com pós-larvas, que também serão expostas a essas 3 salinidades, onde receberão diferentes concentrações de nanoprata suportadas no carvão ativado, incluindo a concentração que foi estabelecida, que inibe a Mycobacterium marinum. As nanopartículas de prata com carvão ativado vão ser acondicionadas no filtro e a primeira concentração será baseada no trabalho de Chalan, que vai partir então da concentração de 100 microgramas por litro de nanopartículas de prata. E a outra concentração será a concentração mínima, que foi capaz de inibir totalmente o crescimento bacteriano. Após a exposição, uma parte dos organismos de cada tratamento vai ser eutanasiado em nitrogênio líquido para avaliar respostas bioquímicas e acumulação de prata. A outra parte dos camarões de cada tratamento será mantido durante 35 dias, em água com salinidade 30, sem a presença de nanoprata. Metade vai receber uma ração suplementada com açaí, 10%, e o restante receberá a ração sem suplementação. Então, após serão avaliados os parâmetros bioquímicos e a concentração de prata acumulada. A concentração de açaí vai se basear no trabalho de Colombo, e os seguintes parâmetros serão avaliados no camarão:
a concentração de espécies reativas de oxigênio, a atividade da GST, a concentração de glutationa reduzida, a capacidade antioxidante total contra radicais peroxil, a determinação dos níveis de peroxidação lipídica, a concentração de metalotioneína e a determinação da concentração de prata acumulada na ração e no camarão. O objetivo geral do meu trabalho é desenvolver um processo nanotecnológico à base de nanopartículas de prata que vise produzir compostos com capacidade antimicrobiana contra patologias que afetam o camarão Lithopineus vanamei, avaliando então salinidade e suplementos antioxidantes, nesse caso o açaí, como moduladores na indução de respostas tóxicas. E os objetivos específicos é caracterizar e avaliar o potencial antimicrobiano dessas nanopartículas sustentadas em carvão ativado frente a Mycobacterium marinum, encontrar concentrações de nanopartículas de prata com fins terapêuticos no camarão branco, a fim de tratar patologias com o mínimo de efeito tóxico possível, avaliar o comportamento dessas nanopartículas em diferentes salinidades e as respostas da bactéria e do camarão perante esta variação, e utilizar a polpa do açaí como fonte antioxidante, suplementando a ração dos camarões, avaliando a existência de uma possível quimioproteção após tratar os organismos com as nanopartículas de prata. Preocupados com a produção durante a pandemia, o primeiro manuscrito é um manuscrito de revisão sistemática que está em processo de escrita. Atualmente eu estou tratando os últimos resultados e já estou começando a escrever a discussão. O manuscrito é intitulado Bacterioses e seus efeitos no camarão do Pacífico Lithopineus vanamei, uma revisão sistemática. Está sendo escrito em colaboração com pesquisadores da Universidade Nacional del Litoral, a UNIL, e da Universidade Franciscana, UFN. Após a definição do tema, palavras-chave abrangendo o tema foram adicionadas a 3 plataformas de pesquisa, a Web of Science, a PubMed e o Scopus, desenvolvendo uma estratégia de busca onde foram delimitados os seguintes temas: o camarão, com foco no Lithopineus vanamei, nas doenças causadas por bactérias em camarões, com foco no Lithopineus vanamei, e os efeitos e níveis bioquímicos e fisiológicos causados por bactérias patogênicas no Lithopineus vanamei. Após as palavras-chave foram inseridas nessas 3 plataformas, para então passarmos às leituras dos artigos. Os parâmetros de inclusão. Lithopineus vanamei como organismo estudado, as bactérias patogênicas associadas às doenças ao L. vanamei, os efeitos fisiológicos em L. vanamei após a contaminação por bactérias patogênicas e o comportamento fisiológico e bioquímico do Lithopineus vanamei após a bacteriose. A gente tem o início da pesquisa, onde no PubMed encontramos 1.347 artigos, 204 no Scopus e 199 na Web of Science, totalizando 1.750. Com a ajuda do Zotero, excluímos as duplicatas e as triplicatas, e então nos restou 1.535 artigos. Iniciamos a leitura dos títulos e dos resumos desses 1.535 artigos. Excluímos todos os artigos que não utilizavam camarão e bactérias juntos, sobrando um total de 561 artigos. Passamos para outra leva de exclusão, onde desses 561 artigos, todos os artigos que não mencionassem o Lithopineus vanamei e as bacterioses juntos no mesmo trabalho seriam excluídos, e artigos que mencionavam probióticos também seriam excluídos. Nos restou 139 artigos que foram lidos na íntegra e que ainda poderiam ser excluídos caso não se enquadrassem naqueles parâmetros de inclusão que eu li no slide passado. Desse total de 139 artigos, eles foram lidos, foram selecionados apenas os artigos que se enquadravam em todos aqueles parâmetros da revisão. Então, um total de 34 artigos foi selecionado para entrar na revisão. Com esses resultados que já tínhamos, após a leitura desses artigos, montamos uma tabela onde
colocávamos as bactérias, o tipo de exposição e todos os efeitos fisiológicos e bioquímicos que o camarão sofria, né, após a exposição à bactéria. Dentre os resultados mais pertinentes, o gênero bacteriano mais encontrado é o gênero Vibrio, e a grande maioria das bactérias que contaminam Lithopineus vanameei são bactérias gram-negativas. Juntamente com o estudo, foi realizada uma análise cientométrica, onde a gente pôde observar quais foram os países que mais publicavam, que mais trabalhavam com isso, quais são as revistas que mais publicam nessa área, dentre várias outras análises que somaram muito ao trabalho. Aqui, para uma melhor compreensão, eu fiz uma fundamentação lógica desse manuscrito. Então, a carcinicultura ela é um ramo que gera lucros. O Lithopineus vanameei é o camarão com maior produção mundial, para suprir, então, essa alta demanda por camarões. No entanto, com a intensividade de cultivo devido à alta demanda e o manejo não adequado, a criação de camarões em cativeiro está ligada a uma maior proliferação de micro-organismos patogênicos. Estudos demonstram a crescente contaminação por bactérias em camarões e o aumento de uso de antibióticos no controle. Dentre esses patógenos, as bacterioses estão entre os mais letais, causando danos e comprometendo a fisiologia do animal. Mas quais danos seriam causados ao camarão? Dentre essas bactérias mais comuns, estão as do gênero Vibrio. E como resposta, estas bactérias podem causar danos que vão desde necrose no hepatopâncreas até a mortalidade. E a avaliação dos parâmetros bioquímicos pode indicar como o organismo do camarão atua com a contaminação. O camarão ele possui uma imunidade inata e proteínas que podem atuar na síntese de peptídeos antimicrobianos. Isso é resumidamente o que a gente encontrou até agora, antes da finalização do manuscrito. Aqui eu apresento para vocês o meu cronograma, onde a revisão bibliográfica, até onde foi concluída, as disciplinas foram concluídas, a apresentação do projeto concluído, a elaboração do manuscrito que está em fase final. A ideia é até final de novembro, início de dezembro, se tudo der certo, já está com ele finalizado e indo para submissão. O que está em amarelo é que já foi concluído ou ainda está em andamento. A preparação e a caracterização do carvão com nanoprata e do açaí está em andamento. Por quê? Porque eu estou no momento de preparação das nanopartículas de prata, por isso que está essa interrogação aqui, porque a caracterização eu acredito que vai ficar um pouquinho para depois. Eu ainda pretendo no final deste ano, então, já começar a exposição e dosagens com a Mycobacterium marino. É um experimento rápido, não é tão demorado, então eu acredito que eu ainda consiga já ter algum resultado, já analisar alguns dados ainda no final deste ano. O estágio de docência, o primeiro estágio de docência já foi concluído e o segundo estágio de docência eu faço por agora. Quando começar as disciplinas, eu pretendo já fazer o próximo estágio de docência. Aqui eu trago alguns trabalhos paralelos que eu fiz durante a pandemia. O meu estágio de docência, que vai virar um manuscrito com enfoque didático, que eu gravei em casa uma aula prática sobre escurecimento enzimático, além da aula teórica. Eu também tive participação no vídeo de divulgação do NanoSul, onde eu fiz a locução, e tive a honra de participar num canal chamado Mulheres na Ciência, onde eu tive a oportunidade de gravar 2 vídeos, e foram os meus únicos trabalhos com divulgação científica. Fiquei muito feliz de participar. Por último, então, agradecer à FURG, ao Instituto, ao ICB, ao Programa de Pós-Graduação em Fisiologia, ao NanoSul, à CAPES, a UNIL da Argentina, o Laboratório de Bioquímica Funcional de Organismos Aquáticos, o BIFOA, que me recebeu muito bem, e ao meu grupo de pesquisa. Muito obrigada.